Legal, boa noite aí, pessoal, todos aí que estão nos acompanhando, que os que vão chegar depois. Como vocês já me conhecem, sou o instrutor Donizete Rodrigues, aqui do canal Escola de Trânsito Consciente. E hoje nós teremos aí essas pessoas ilustres, vocês estão vendo as carinhas, daqui a pouco eles vão se apresentar e falar aí para gente. Nós temos um tema legalzinho que é o Perceba o Risco, Proteja a Vida, que é o tema da Semana Nacional de Trânsito, que começa hoje, vai até o dia 25. E dentro desse tema, nós queremos trazer aí um assunto voltado para os principais elementos para uma direção defensiva, visto que esse canal está voltado para as pessoas habilitadas e aquelas que pretendem tirar a habilitação, mas aquelas habilitadas que têm insegurança, que ainda têm um pouco de medo. Então, nós vamos ouvir aí algumas orientações desses feras que estão aí com a gente. Então, boa noite aí, Eduardo, boa noite, Ana. Diga aí, Eduardo, faz uma apresentaçãozinha aí para a gente. Boa noite a todos, boa noite, Ana, boa noite, Donizete. Muito obrigado pelo prestígio da amizade de vocês, pela honra e o prazer de estar nessa live essa noite. E hoje, né, pessoal, boa noite aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero agradecer imensamente ao convite e às pessoas que estão nos assistindo. Hoje é 18 de setembro de 2020, estamos iniciando a semana, né, a abertura da Semana Nacional de Trânsito, que começa hoje e vai até dia 25 de setembro, né? Desde o início da nossa lei 9.503, temos essa comemoração anualmente em todo o território nacional. Então, iremos tratar de assuntos relevantes, né, com os nossos queridos amigos Donizete, que é o proprietário do canal aqui, um canal bem assistido, bem muito prestígio, conteúdo relevante, e a nossa amiga especialista, Ana Pediguer, que já nós fizemos live junto, uma grande especialista, notória na área de trânsito aí em todo o país. Então, eu quero agradecer e fique conosco aqui que nós vamos tratar de assuntos pertinentes sobre educação para o trânsito, formação de condutores e assuntos diários, né, de trânsito. Muito obrigado, viu, pelo convite. Tamo junto. Diga aí, Ana, se apresenta aí pra gente. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, Donizete, com o Eduardo, que eu já tive com ele antes, né, como ele falou. É muito gostoso sempre falar sobre trânsito, né? Eu sempre estou falando sobre trânsito, nós que trabalhamos com isso, que gostamos mesmo. Então, sou a Ana, trabalho há 10 anos nessa área de trânsito e estou cada vez mais procurando, né, conhecimento e passar esse conhecimento adiante, porque, como diz agora eu esqueci o nome dela, me fugiu, mas ela fala, né, que foi... Isso, obrigada. A Cora Coralina, né? Ela fala que o conhecimento ele tem que ser transferido, né? Ele não pode ficar só entre nós. Então, boa noite para todos e espero que a gente transmita muito conhecimento para vocês. E não bata somente na tecla das pessoas que já conhecem, né? Que já sabem sobre o trânsito, mas principalmente aquelas pessoas que estão aprendendo, que querem dirigir, para que elas saiam mais educadas aí para o trânsito, para que a gente tenha um índice menor no número de acidentes. Ana, se você me permitir, Donizete, só para concluir a Ana, para lembrar, né, a Cola Coralina é uma grande escritora, poeta, que ela dizia essa frase, que a Ana falou muito bem, né? É feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? É isso perfeito mesmo. Isso aí, né? Todos nós temos que usar, né? Imagina. Legal, eu já quero dar boas-vindas aí àqueles que já estão nos acompanhando, que é o Denilson Araújo, Jeová Malheiros, Célio Santos, o Pedro Arruda, e tem mais gente aqui que ainda não se identificou, né? Sejam todos bem-vindos, os que vão chegar depois. Nós temos aí muitas pessoas que acompanham o nosso canal aqui. O nome eu sempre falo, Escola de Transconsciente, onde não existe o mestre, nós somos todos aprendizes, né? Vamos partir dessa vida e não vamos saber tudo. Cheguei agora de Campinas, estou aqui em Suzano, a 50 quilômetros da capital, e com o celular pendurado, marginal travada, eu assisti a live da Vanessa Carmo pelo Instagram, para ver se o tempo passava, né? E ela falava assim, por mais que seja experiente o motorista, algum erro ele pode cometer. Aí o trânsito, fila de carro andou e o cara buzinou para mim. Falei, olha, fui prestar atenção no que a Vanessa estava falando, e a fila andou, e eu acabei de cometer o erro, podia ter saído. Mas, então, eu e a companheira que estava lá, né, comigo, entretidos ali. Bem, o nosso tema é Perceba o Risco, Proteja a Vida, que é o tema da Semana Nacional do Trânsito. E aí o motorista defensivo ele tem que perceber o risco, a proteger a vida dele, proteger de outros.
né? E essa é a nossa missão aí, de como profissionais da área de trânsito, Exatamente. instrutores, isso é fantástico, né? Antes da gente começar com a nossa pauta aqui, ô, Eduardo, eu queria falar um pouquinho aí, nós não tínhamos combinado, mas você poderia falar um pouquinho desse tema, perceba o risco, proteja a vida. Sim, a princípio, eu gostaria, se você me permitir, Ana, da gente abordar já no início, como é a Semana Nacional do Trânsito, falando do primeiro artigo, né, do CTB, da nossa Lei 9.503, né, que trata do artigo 1º, fala assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento ou operação de carga e descarga. Mas, na verdade, eu quero ler o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Eu estou falando, abrindo esse espaço aqui e lendo e falando sobre o artigo 1º, do parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a nossa lei, está há 22 anos em vigor, a nossa lei 9.503. Infelizmente, nós sabemos que não é bem assim, né? Nós estamos vivenciando a Semana Nacional do Trânsito, né? E com grandes estatísticas em acidentes de trânsito, principalmente no quesito motocicleta, né? As estatísticas cada vez subindo mais, e nós sabemos que em 2011 a 2020 nós não atingimos lá as ações, né, desejadas pela ONU e vários países do mundo, né, do continente que estavam interligados, conseguiram alguns resultados satisfatórios e infelizmente nós não. Temos a segunda chance agora, né, entre 2020 a 30, é isso, Ana? Se estiver errado, você me corrija. E nós estamos aí patinando aí porque não tivemos ações, né? Já há anos que não está, o governo federal não está repassando o dinheiro do trânsito, né? Tanto no município como no estado e no federal. Então isso daí é lamentável. Eu não queria falar sobre isso, mas eu não resisti, me perdoa. Porque eu acredito que é parte do quê? Educação é o tripé, né? A engenharia e esforço legal com a fiscalização. Se isso não caminhar juntos, infelizmente só fica no papel e nos debates, hoje tecnológicos, via redes sociais, que é interessante, por isso que eu estou aqui, eu amo tratar de trânsito. Repito, sou Eduardo Sebrae, trabalho na área de 94, estou oriundo do transporte coletivo na cidade de São Paulo, sou filho de motorista e instrutor, e quanto mais eu faço curso, quanto mais eu participo de palestras, como palestrante, como instrutor, enfim, como aluno, renovando meus cursos, mais eu percebo que nós somos eternos aprendizes, nós não sabemos tudo, temos sempre que estar compartilhando, multiplicando conhecimento, e eu percebo, meus amigos e minhas amigas, que todos esses anos, 2 décadas e meia que passaram, pouco foi feito para o trânsito. É um palco social aí que estamos aí, pessoas aí nos grupos, nós vemos debates aí, pessoas totalmente sem conhecimento, motoristas totalmente negligentes, irresponsáveis, né? Falta muito conhecimento, falta muita empatia das pessoas, né? O trânsito, eles usam a metamorfose, né? De que o trânsito é só dele, o trânsito é um problema meu, seu e nosso, né? Então nós temos que ter esse enfoque, que o trânsito é o coletivo. Então não adianta ficar apontando o dedo e não tomarmos atitude. Tem muitas pessoas que falam que gostariam de sair do país. Por que essa pessoa não começa a mudar as atitudes dela, né? As ações delas positivas no meio ambiente, na legislação de trânsito, na prevenção de acidentes, né? Porque as matérias que tem na primeira habilitação, uma está interligada com a outra. Legislação de trânsito, direção defensiva, eu costumo falar preventiva, temos que prever acidentes, né? E são ações comportamentais, culturais, que está introjetado em nós, né? O pai, o avô andava sem cinto, lá no antigo código, você passa a ter essa atitude. Aí você vai numa escola, ministrar uma palestra de educação para o trânsito, e a criança lá, você coloca o vídeo do Pateta, passa o semáforo, a faixa de pedestre, os dispositivos de segurança, a resolução 277, enfim,
alguns tópicos relevantes, que não pode estender muito, que é criança, e eu, repetindo, não sou formado em pedagogia nem psicologia, mas a gente sempre procura ler, inteirar do assunto para poder encarar esses projetos. Porém, você percebe que é gratificante, embora a criança, eu bato na tecla, ela tem que ser protegida pelo adulto, né? Não só por legislações, mas porque o instinto paternal e maternal, os pais, a Ana, não sei se o Donizete é pai, eu sou pai de um filho de 13 anos e meio, a gente tem que proteger, mas acredito, Donizete, que fica, viu, Ana, exemplos que nós fazemos no dia a dia, porque palavras vão ao vento, é atitudes positivas, né? E você fala para o filho, ó, o papai não bebe e não fuma, e quando está dirigindo, ele também não fala teclando no celular, nem enviando mensagem no WhatsApp. E ele presta atenção, e antes de sair, ele usa o cinto e pede, por gentileza, para a mamãe e os demais ocupantes usarem o cinto de segurança ou os dispositivos. Eu não ultrapasso o local proibido. Eu não excedo a velocidade permitida na via. E assim por diante. Então, eu percebo que o trânsito é a gente que faz, é atitude, né? E tem também a parte geográfica do país, que é grande demais. Curitiba é uma cultura, a Bahia é outra, Roraima é outra, São Paulo é outra. Isso nós sabemos também que é outro complexo, né? Muito bem. Desculpa te cortar um pouquinho, mas é muito interessante você estar falando a questão da educação, né? Educação em primeiro lugar, engenharia, esforço legal. Então, para a gente já começar aí nosso assunto, né? Agora na Semana Nacional de Trânsito, já parabenizando aqui as pessoas que estão participando. Aqueles que acompanham o meu canal já sabem que eu sou professor da rede pública estadual, trabalho com adolescentes, jovens e adultos no ensino médio, e nós desenvolvemos aí um trabalho na última Semana Nacional de Trânsito, no último projeto, não foi o ano passado, se não me engano foi 2017, eu quero mostrar para a turma, 2 minutinhos, né, eu separei o vídeo, vamos torcer que vai dar certo. Na Semana Nacional do Trânsito, hoje foi a vez de Poá ganhar uma ação de conscientização. Alunos de uma escola estadual de Poá escolheram um dos cruzamentos mais movimentados da cidade para lembrar a pedestres e motoristas que, se cada um fizer a sua parte, dá para ter um trânsito mais seguro. A Beatriz tem 15 anos e ainda não tem habilitação para dirigir, mas sabe que o trânsito é responsabilidade de todos. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de atravessar, ter as precauções, atravessar na faixa de pedestres, sempre que possível, prestar atenção nas sinalizações. E quem está dirigindo tem que ter aquele pensamento, né? Eu também sou pedestre. E muitas pessoas acham, não, eu sou só motorista. Então tem que pensar direitinho referente a isso e se conscientizar. Então a gente está aqui Hoje a gente está aqui para isso. A Beatriz faz parte de um grupo de 30 alunos da Escola Estadual Batuíra de Poá, que fez uma blitz educativa no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva, um dos mais movimentados da cidade. A ação faz parte de atividades desenvolvidas na Semana Nacional do Trânsito. A educação é o caminho, né? Muitos pensam que é a punição que vai resolver. Mas se investirmos na educação, com certeza faremos a diferença. Teve simulação de atropelamento com direito a socorro da vítima e distribuição de panfletos para os motoristas. Um pessoal mais novo, né, que está participando, então eu acho bacana, ele já se conscientizado desde cedo, né, a importância do trânsito. É muito bom porque conscientiza-nos cada vez mais de termos cuidado ao volante. No panfleto que os motoristas receberam, os valores reajustados das multas. Imprudência que pesa no bolso do motorista. Pesa muito, viu? Porque às vezes você toma multa, incidente, né? Às vezes acontece. Aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Legal. Voltamos aí. Então nós Parabéns, vimos aí. Obrigado, parabéns pelo trabalho relevante. É um trabalho que a gente faz aí com os adolescentes todo ano, né? O último ano que nós fizemos. Muito bacana. Mas fazemos a blitz educativa, porque eu acredito na educação, né? Então nós fazemos ali um mês inteiro de setembro, o mês inteiro do mês de setembro, né? Cartazes, palestras, chamamos especialistas na escola pública. E aí, no último dia ou na véspera, vamos para uma blitz educativa com faixa, como vocês viram aí na reportagem, panfleto, tentando fazer a nossa parte, né? Ana, Eduardo, né? É o princípio de tudo, né? Educação, né? É o Parabéns. princípio. O processo de habilitação, vou começar perguntando para a Ana aí. O processo de habilitação, Ana, você acha
ele é falho, é eficaz e suficiente? O que você acha? Lá o médico, o psicotécnico, depois a aula teórica, todo o processo. A opinião, falho, eficaz e suficiente. Depois fala aí pra gente. Tá, então, vamos colocar que é falho. Acho que é essa a resposta, né? Se eu puder, posso falar sobre o porquê que eu acho falho, Donizete? Tá. Então, assim, tá bom. Não precisa, se não quiser. Mas, então, eu acho que é falho pelo seguinte. A regulamentação em si, ela é muito boa, né? Então, existe aí, para quem está nos assistindo, talvez não sejam todos os especialistas, né? Então, quem estiver aí tirando a carteira de habilitação, não foram especialistas do trânsito, vocês podem ver diversas resoluções que falam sobre todo o processo de habilitação. Então, por exemplo, a gente começa pelos exames médico e psicológico, que eles estão regulamentados pela resolução 425. E, gente, essa resolução é maravilhosa. Ela tem absolutamente tudo. Ela é muito completa, ela é muito boa, ela fala tudo aquilo que o médico, psicólogo, o perito da aptidão física e mental precisa fazer, né? Assim como nós temos todo o processo de habilitação, hoje regulamentado pela Resolução 789, que foi agora, né? Na verdade, ela foi uma junção da Resolução 68 junto com a 358, que fala tanto sobre o processo de habilitação como o processo de capacitação e formação de profissionais para o trânsito, que é o que a gente vai falar também depois mais adiante. E elas são ótimas, elas falam da estrutura que deve ter, elas falam da carga horária, elas falam o que o instrutor precisa ensinar na sala de aula. Então, elas são muito completas e, ao mesmo tempo, são muito complexas, né? O problema que eu acho que falta, que acaba tornando essas resoluções falhas, o processo em si falho, é que não há uma fiscalização se aquilo que está na resolução está sendo cumprido. Então, por exemplo, a gente ouve falar agora, desculpa, a gente está ouvindo falar muito sobre a PL 3267. E nesse projeto de lei que vai ser aprovado, né, infelizmente, né, ele vai ser aprovado, vai aumentar o prazo de validade da carteira de habilitação. E isso daí é um dos pontos negativos do PL. E muitos especialistas, né, todos os especialistas da área praticamente, são unânimes em dizer que isso é muito perigoso, você colocar para 10 anos a renovação do condutor. Porém, da forma que é feito o exame hoje, tanto faz. Essa é a realidade, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho minha carteira de habilitação fazem 13 anos. Então, eu fiz 3 renovações da carteira de habilitação, né? E nessas 3 renovações, todas elas, não passou de 2, 3 minutos. Eu entrei no exame, eu entrei dentro da sala, né? E ele olhou lá, fez eu enxergar algumas coisas na parede, acho que premediu minha pressão e conversou assim sobre, tipo, o que você faz, entendeu? Então, nada de acordo com o que está na 425. Nada, nem medir força, eu medi que tem que apertar um negócio para medir força, né? Aquela visão periférica, lateral, nunca foi feito nenhum exame desse comigo, sabe? Então, infelizmente, isso deveria ser arrumado. A gente não deveria tirar o exame ou aumentar ele. Ele deveria ser cumprido como está na resolução. É isso que deveria acontecer. Bem como o psicológico eu já não posso dizer, porque o psicológico ele é feito de acordo com a resolução, né? Eu não sou psicóloga, mas pelo menos ele leva mais tempo, são várias atividades, então aí já é outra coisa. E a mesma coisa, o processo de habilitação em si, tipo, que é lá na sala de aula com o instrutor. Então, assim, são 45 horas o processo de habilitação. Para mim, falta tempo. 45 horas, para mim, nunca foi suficiente. Eu, até ano passado, era instrutora em autoescola. E nunca foi suficiente isso. Hoje, eu tenho 180 horas. Continua não sendo suficiente. Eu precisava de muito mais horas para poder explicar tudo que eu gostaria de explicar para os meus alunos. Eu lembro que quando me chamaram para trabalhar com formação de instrutores, eu falei, meu Deus do céu, o dobro de aula, né? O que eu vou fazer? E na primeira vez, já que eu fui para a sala de aula, eu falei, vai me faltar tempo. Então, tem muitos instrutores que eu ouço falar que 45 horas é muito, que estão dentro da sala de aula. Isso chega a doer, né, de ouvir isso. Como assim? Eu já ouvi aqui na live, viu, Ana? Eu já ouvi isso aqui na live, que gente falando assim, 45 horas de aula, é um excesso
que em 3 dias resolvia tudo, em Meu Deus. 15 horas. Eu acredito que não. Se a pessoa se aprofundar mesmo, tem muita coisa boa para falar, e tem menos da vida pessoal. Gente, imagina, tem muita coisa para passar para os alunos da primeira habilitação, porque, infelizmente, se eles viessem já com uma carga, uma base da escola, como, né, fala o artigo 76 do Código, seria uma coisa, mas como eles não vêm, não tem como. 45 horas é muito pouco para você poder falar sobre legislação, direção defensiva, meio ambiente, cidadania e mecânica básica. A mecânica básica são 3 horas. E lembrando, a gente tem que dar prova para o aluno também, para testar o conhecimento deles, né? Então, esse tempo é pouquíssimo. Então, começa por aí. Os instrutores, muitas vezes, acabam falhando nesse sentido de não estudar melhor para poder passar informação para os seus alunos, né? E aí, depois nós temos a avaliação. Então, a avaliação teórica, por exemplo. Qual que é a relevância de você saber o nome de uma placa? Tem que saber o significado dela. O que você precisa fazer diante daquela sinalização. E não o nome. Então, você tem que fazer o seu aluno gravar nome de placa. Para que é importante saber, o teu aluno saber para que serve o CONTRAN, ou para que serve o DETRAN, e, enfim, todos os órgãos. Importante ele saber norma de circulação e conduta, o que fazer diante de uma sinalização, quais são os direitos e os deveres dele. Isso é importante. Não importa ele saber que a infração por dirigir embriagado é gravíssima. Vai ter suspensão da carteira, vai ter retenção. Não. O que importa é ele saber que o álcool altera o comportamento dele, vai deixar ele mais lento, os reflexos dele vai ser alterado e que ele pode se envolver no acidente. E mesmo que se uma outra pessoa tiver provocado esse acidente, por exemplo, um pedestre se atirou na minha frente, você tomou uma lata de cerveja, a culpa é sua, porque você tomou uma lata de cerveja, você entende? Então, a gente se aprofundar sobre aquele assunto, se aprofundar sobre por que eu não posso ceder a velocidade porque é infração? Não, porque eu posso matar com excesso de velocidade. O corpo humano não foi feito para excesso de velocidade, você está entendendo? Então, o instrutor tem que estudar isso, ele tem que compreender isso para poder explicar para o aluno dele de forma clara, para que o aluno dele consiga conscientizar, falar, opa, não, então eu sei agora, não é por causa da multa, porque a multa, ela pode acontecer, mas é muito difícil. A impunidade é muito grande no Brasil. Né? Então, ele tem que internalizar o porquê que ele tem que fazer aquilo. E isso é a função do instrutor de trânsito. Essa é a função do instrutor de trânsito. Além de passar, claro, para ele passar na prova do DETRAN, o instrutor de trânsito tem que explicar para o aluno para que ele possa realmente falar, não, opa, eu não quero matar ninguém, eu não sou assassino. Eu não quero fazer parte desse número horrível, eu não quero tirar o filho de uma mãe. Assim como eu não quero que a minha mãe me perca, você está entendendo? Então, se a gente fizer os nossos alunos se conscientizarem disso, eles vão sair muito melhores do que eles entraram dentro de uma autoescola. E a quantidade de aulas, antes Você me permite, Donizete? Você me permite complementar? Você me permite rapidamente? Eduardo vai comentar daqui a pouco. Deixa eu só perguntar para a Ana, para ouvir a opinião dela. 20 aulas práticas lá de direção, Ana. Você acredita que elas são suficientes para deixar a pessoa preparada para o trânsito, já que estamos falando desse processo de habilitação? Eu dei aula prática também, né, Donizete? Eu dei aula tanto teórica quanto prática. E, olha, eu vou dizer para você que dá para contar em uma mão quantos alunos conseguiram fazer a prova e passar com 20 aulas. Em uma mão. Tá? Em uma mão. Então, é pouquíssimo. Só que assim, ó, eu acho, nesse sentido, poderia mudar. Eu acho que quem teria que ter a possibilidade, a capacidade de avaliar o aluno e liberar ele é o instrutor. Entendeu? Então, assim, ó, os meus alunos, eu sempre falava, eu sempre era muito sincera com os meus alunos. Olha, eu acho que se você for assim, você vai acabar reprovando, então é importante você fazer mais aula. E a maioria me ouvia porque confiava em mim, porque do início até o fim eu ia avaliando o aluno todos os dias, falando o que ele melhorou, o que precisava melhorar, entendeu? Então, era muito tranquilo, mesmo sendo caro. Aqui em Curitiba é muito caro a hora-aula, é R$90 a hora-aula. Então, mesmo sendo muito cara a hora-aula, a maioria dos alunos entendiam que se eles reprovassem, eles iam pagar R$500, entendeu? Para fazer um reteste, que é mais ou menos isso o valor do aluguel do carro, sem aula, muitas vezes. Então, eles acabavam, não, é melhor comprar mais aula e estar mais preparado para passar de primeira,
do que eu ter que ficar reprovando. Fora aquela questão de você ficar para baixo, uma série de outras coisas que é muito ruim, né, Donizete? Então, eu acho que era o instrutor, porque eu já tive alguns alunos, poucos, como eu falei, que com 5 aulas já estaria preparado para passar. Muitas vezes porque já aprendeu, ou até mesmo porque aprendeu bem, porque fazia exatamente o que eu falava para fazer. Eu tive uma aluna que eu falava para ela, ela ia lá e fazia. Não tinha problema com isso. Aí ela fazia. Então, eu posso dizer para você com certeza que com 10 aulas ela já estava boa para ir para o exame. E ela passou de primeira, claro, né? Marquei o exame rapidinho dela e ela passou de primeira. Então, mas é muito raro isso acontecer. Mas eu acho que quem teria que ter essa possibilidade de liberar o aluno, né? De falar, ó, você está pronto ou não está pronto, deveria ser o instrutor. Ele tem essa capacidade. Até porque, pela resolução, pela 789, o instrutor ele tem um índice de aprovação que ele tem que manter de 60%, né? Então, o instrutor ele não iria liberar o aluno se o aluno não estivesse preparado, porque ele poderia acabar tomando uma advertência, até mesmo sendo mandado embora por causa disso, entendeu? O Eduardo, diga, Eduardo, a sua opinião sobre esse processo, para a gente. Depois eu vou colocar o comentário do Célio aqui. Praticamente, tudo que a Ana falou, eu concordo no gênero grau, ela está certa. A questão, como no início da fala dela, né, estávamos tratando da carga horária, né? É 45 horas aulas. Mas quando eu comecei, Ana, Donizete, era 30 horas aulas, pior ainda, né? Aí, a partir de janeiro de 2009, passou... Mas, então, quando eu fiz a minha carteira, era 30 horas. Sim, eu peguei exatamente. Essa parte. Né? Exatamente. Foi mais ou menos uma década, né? A metade do CTD foi 30 horas. Depois, a metade para cá, praticamente isso, 45 horas aulas. Eu acredito, até vou me estender um pouquinho rapidamente, no caso da primeira habilitação, formação de condutores, até o nosso amigo Jová, transmitiu um forte abraço para ele, fiz uma live com ele, é instrutor da cidade do Rio de Janeiro, Niterói, né? De empresa de ônibus. Ele falou assim no comentário aqui: 45 horas aulas, não dá nem para introduzir o Código de Trânsito Brasileiro. Exatamente. É igual, por exemplo, os cursos especializados. São 50 horas aulas de formação, totalmente a grade curricular do curso, totalmente sem propósito, né? Colocar 15 horas aulas para relacionamento interpessoal, né? Ao invés de aumentar a legislação, que ainda é pouco. Então, na formação de condutores, eu acredito, concordo com a Ana, tem que alterar essa carga horária, sim, né? E as aulas práticas, eu acredito que, no caso, quando eu ministrei há muitos anos atrás, aulas práticas em CFT, em autoescola, no categoria B, eu falava para o aluno, eu avaliava ele todos os dias, né? Mesmo que ele estava dando feedback, o instrutor é formador de opinião. O instrutor, além de ter conhecimento teórico e prático para poder ministrar a aula e a formação como se deve, ele tem que ser um entusiasta, ele tem que motivar, ele tem que trabalhar o psicológico do aluno, ele tem que mostrar para aquele aluno, criar flashes positivos, futuros. Você vai chegar lá, você consegue, me escuta por gentileza, entenda que eu quero o seu bem, a tua aprovação, mas você precisa melhorar nisso. Você piorou aqui, melhorou ali. E quando dar um feedback negativo, saber falar com o aluno. Tem aluno que perguntava para mim assim, né? Professor, aconteceu alguma coisa com o senhor? Eu falava, não, por quê? Porque lá ontem, na sala teórica, semana passada, você grita na sala e fala alto, e aqui você fala baixinho, tranquilo. Eu falei, porque aqui eu só estou dando aula para uma aluna ou para um aluno. Então eu tenho que baixar o tom, outra pegada, outra dinâmica, outra abordagem, né? Então, embora eu sempre preferi ministrar aula teórica do que prática, mas a gente tem essa consciência. Agora, só para fechar esse bloco aqui, Donizete, nós vamos antecipando um pouquinho, mas a formação de instrutor, eu acho que é falha também, não só de condutores, e de instrutor, eu acho que 180 horas, que na época que eu me formei, há mais de 20 anos atrás, era 120 horas. Foi alterado para 180, é pouco. O instrutor teria que ser igual ao técnico de segurança, de 2 a 3 anos. Carga horária tinha que ser 3.000 horas, no mínimo. O pessoal quer bater em mim quando escuta isso. Eu acho que a formação nossa é pouca. Teria que ser formação não profissionalizante, e sim técnica. O instrutor de trânsito tem que ter a lei 2.302, de agosto de 2010, que regulamentou a profissão de instrutor, está lá na resolução, né?
Mas... Só para fechar, Febraio, só para fechar, não adianta aumentar a hora de carga horária se você não tiver um instrutor preparado para dar essas aulas. Como eu falei. Não, mas eu globei o contexto geral, né? Não é só quantidade, é aumentar a quantidade do mesmo nível com a qualidade do corpo docente capacitado e qualificado. É isso que eu digo, precisa ter essa fiscalização. Só para fechar aqui, teve um aluno meu que assistiu a aula de reciclagem numa autoescola, porque eu avalio os estágios deles, né? E no estágio, o instrutor, ele passou pegadinha, as videocassetadas do Faustão, curso de reciclagem, onde você precisa reciclar aqueles condutores para que eles voltem melhores, entendeu? E a pessoa perde a oportunidade de fazer isso e passa videocacetada. Se eu visse isso, eu dava uma cacetada nesse instrutor, porque, pelo amor de Deus... É o que a Ana está falando, eu acho muito interessante o acompanhamento do diretor de ensino. Bem, se parar para pensar, o nome já mudou, Centro de Formação de Condutores. Então, quando fala um centro de formação, não é de formação. Por isso que tem todo um corpo docente e o discente. O docente composto ali, diretor-geral de ensino e os demais, né? Então, a gente entende. Eu tive uma live semana passada, não sei se vocês viram, com examinadores, com 2 examinadores. E um examinador falou assim, eu tiro o chapéu para um diretor de ensino aqui do interior de São Paulo. Ele falou o nome da cidade, eu não me lembro. Que ele está presente lá no dia do exame, observando, fazendo o papel dele. Claro, eu fazia isso com os meus alunos. Lá, né? Mas se o diretor de ensino fizesse o papel de verdade como deveria, o ensino aconteceria, não teria... É o que a Ana fez, foi lá assistir, viu o vídeo cacetada. E nós já vimos e já ouvimos o instrutor que aproveita lá as 45 horas de aula para falar da mãe dele, da avó dele, do Facebook, do WhatsApp, de tudo, menos né, da legislação, daquilo que o aluno precisa aprender. O aluno chama isso de cursinho. Claro que vai chamar de cursinho, um termo pejorativo. Eu, 10 anos na aula, odiava ouvir cursinho. Eu não admito isso em hipótese alguma. Desculpa falar. É só partir do princípio, só para fechar, o processo ensino, aprendizagem, o professor, ele não só é o docente da sala de aula, ele tem que dominar o conteúdo, o assunto e dominar a sala, senão ele não consegue manter uma disciplina, uma ordem, mas de uma forma educada, cortês. Eu falo que respeito, você não impõe, você conquista. Eu jogo a corda e puxo, sabe? Então, a gente tem que ter amor às pessoas. O princípio é tudo amor. Amor no que faz. Segundo, em seguida, é conhecimento da causa, da matéria que está ministrando e procurar se atualizar, montar um plano de ensino, um plano de aula. E o papel do coordenador de ensino, do diretor, concordo plenamente, está na lei, está na resolução. Ele tem que acompanhar a parte pedagógica do ensino-aprendizagem, como que está a sala de aula, o feedback do professor, ele está respeitando a turma, está transmitindo o conteúdo programático de acordo, ou ele está com um embromeixo, com um vídeo longo lá da Tecnodata dos anos 90, VHS, e isso é obsoleto, né? Nós temos que montar material, temos também materiais muito bons, relevantes, da própria Tecnodata, do Ronaldo Cardoso, e etc. Então, tem instrutor que está ultrapassado, por isso que eu falo de aumentar a carga horária e ter mais provas, mais atualizações, porque não que eu seja o dono da verdade, nem me sinto não me julgo melhor que ninguém, mas eu parto de novo na tecla. Tem que amar a profissão, tem que estar ali por gostar, porque nós sabemos que não é o dinheiro que nos faz ficar de sábado e domingo, das 8 da manhã, das 7 da manhã, até as 8 horas da tarde, ministrando aulas de curso especializado, ou mesmo na primeira habilitação. Então tem que amar muito e gostar e investir na profissão, na carreira, para poder ainda cometer vários erros, viu? Diga-se de passagem. Então, eu falo que títulos é bom, a formação é óbvio, ter mestrado, doutorado, pós-graduação, especialista, mas a história de profissionais que eu vejo aí, não estou falando de mim, de amigos meus aí, que não tem pós-graduação, é especialista, mas o cara começou lá de baixo, ele começou na primeira habilitação, com conteúdos relevantes, e sempre acompanhando as evoluções, e sempre atingindo objetivos e resultados satisfatórios para os alunos, para a vida das pessoas e formando condutores conscientes e responsáveis. Isso que eu falo que faz a diferença de um profissional na área de trânsito. Legal.
Então, nós estamos vendo aí, gente, quem está chegando agora, chegou depois da nossa abertura, perceba o risco, proteja a vida. O risco pode estar lá no CFCA, pode estar no CFCB, pode estar no instrutor, pode estar no candidato e pode estar no motorista habilitado. O risco, nós precisamos perceber e nos proteger. Então, eu sempre falo para o meu aluno, eu já estou há 8 anos dando treinamento para quem já é habilitado. Nem deveria ter, nem deveria existir. Porém, eu dou porque não existe lei que proíbe. Enquanto nada proíbe, estou aí a serviço. Né? É claro que isso é um serviço à parte, porque vocês viram aí, eu trabalho com adolescentes, jovens e adultos. Mas eu penso o seguinte, quando eu encontro uma pessoa que vem me procurar, ela vem aprender o que ela já deveria ter aprendido. Ela fala, Donizete, eu não sei sair da terceira para a segunda, não sei reduzir. Hoje eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, o vídeo que eu mais tive acesso do tempo que eu tenho o Instagram. Eu nunca vi um negócio daquele. As pessoas não sabiam, tinha curiosidade de aprender a reduzir ou jogar uma terceira ou quarta. Beleza, perceba o risco, proteja a vida. Então, quem nos acompanha aqui, a maioria habilitado, alguns têm medo, outros têm insegurança. 80% sem nenhum preconceito são as mulheres que fazem parte do meu canal. Né? Muitas têm apoio, em caso outras não têm, mas tem o nosso apoio aqui, ó, profissionais do trânsito. Nós estamos com vocês, independente de que lugar que vocês estejam. Então, nós estamos aí, ó, percebendo o risco para proteger a vida e fazer a diferença. E aí nós vamos para a nossa segunda reflexão, que a conversa está boa, mas vamos avançar um pouquinho. Lembrando que o nosso sorteio de hoje vai ser o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, alguma coisa que um dos nossos convidados aqui falou. Vamos supor que o Eduardo falou um negócio muito legal, anotei aqui, e quem responder direitinho vai levar a máscara do canal, que eu vou mandar pelo correio, que eu já enviei 50 este mês de agosto, setembro. Bacana. Nós temos uma última aqui na mão, que eu vou enviar pelo correio, e o correio está demorando para entregar, porque estava em greve. Mas vamos dar continuidade, obrigado aí pela presença de vocês, tem muita gente participando, escrevendo. Quando o texto é muito longo, aí fecha nossas carinhas aqui, aí eu tenho que colocar rapidinho e tirar. Mas a Célia fez uma reflexão aqui, que ela escreveu, eu vou tentar ler rapidinho. Ana, vou colocar um contraponto na resolução 68/2004. Nós somos limitados por essa resolução. São 45 horas aulas, não são suficientes, falta tempo para aprofundar e cumprir com o que a Lei 9.503 impõe. Ou seja, formar condutores conscientes para o trânsito, falta tempo para avaliar os alunos, saber se a base está sólida, transmitir valores, essências para a formação de caráter de um bom cidadão. Aqui em Minas Gerais, as turmas teóricas são abertas, os desafios são maiores. Bonito ouvir isso aqui. Isso aqui foi o Célio Santos que escreveu. Parabéns. Deixa eu só responder a Célia. Mas, Célia, então, na verdade, a gente concorda. A gente concorda. É o Célio, né? Não é a Célia, é o Célio. Mas, Célio, então a gente concorda, porque eu falei que 45 horas é pouco. Eu falei que é bem estruturada a resolução, mas eu disse que 45 horas é pouco. Precisaria no mínimo do dobro. Nós temos a Célia e temos o Célio. Então, na hora que eu pronunciei, aqui a Célia também está falando que não dá para fazer milagre. A Célia e o Célio, os dois falando que não dá para fazer milagre em 45 horas aulas. Isso é bonito, verdade, né? Eu acho legal os instrutores participando aqui da nossa live, porque eles podem expor. Eu acho a internet é fantástica, assim, porque é uma liberdade de expressão, né? Como dizia o filósofo Voltaire. Voltaire dizia, não sou a favor do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. Mesmo que você não concorde com o que nós estamos falando, nós temos que falar, assim como vocês também têm o direito de se expressar, essa liberdade de expressão. Isso é um debate democrático, né? Respeitoso, acima de tudo, né? Essa é a intenção, né? Então, vocês podem, gente, expressar, não quer dizer que nós somos a voz da verdade, mas podemos fazer desse momento de reflexão e ajudar a muitas pessoas, como nós temos ajudado nos últimos anos e meses, né? Eu quero falar do exame final, né? Eu ouvi a opinião de vocês. Muita gente tem medo daquele exame final, lá com examinadores. Eu tenho vários amigos examinadores aqui em São Paulo, vocês também têm, Curitiba, São Paulo, todos os estados, né? Mas qual é a opinião? Vocês acham que ele é transparente, é igualitário, independente da idade, independente se sabe dirigir ou não? Aquela quantidade de pontos, 3 pontos, insuficientes ou coisa desse tipo? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão aí do exame final. Quem é o primeiro aí a falar?
O Eduardo falou que vai ser cavalheiro, então dá licença que sou eu primeiro. Ana, claro. Tô louco de contrariar, jamais. Então, assim, ó, o exame prático, eu sempre achei 3 pontos muito pouco para uma pessoa que fez 20 aulas, que é o que o CONTRAN exige, né? Então, sinceramente, eu não acho que 3 pontos é o suficiente, a não ser que fosse mais aulas, ou então daquela forma que eu expliquei para vocês, que seria o ideal, que é o instrutor liberando o aluno quando o aluno realmente está preparado, né? Então, 2 setas que o aluno esquecer na hora da baliza, por exemplo, para sair, digamos assim, ele já é reprovado. E a gente tem que lembrar que tem toda a tensão. Muitas vezes o aluno não errou nunca aquela situação durante a aula, e chega na hora da prova e ele acaba errando, né? Mas, assim, o instrutor, ele tem um papel também fundamental nisso, né? O que eu fazia com os meus alunos? Eles, lá na autoescola, me chamavam de Uber do Detran, para vocês terem uma ideia. Porque eu era a única instrutora que combinava com os alunos para ir para a autoescola e a gente se encontrar lá. Isso quando dava, claro, às vezes não dava, né? Verdade, é verdade. E aí eu me encontrava com os alunos, tipo, o meu exame costumava ser a 13h. Então eu almoçava e falava, pessoal, meio-dia a gente se encontra lá na autoescola, 12h30. Aí, 12h30 a gente saía, ia para o Detran, eu ia conversando com os alunos, falando, tá vendo, a conversão esquerda é bem aberta, não esquece de reduzir a marcha, faz isso, tira o pé da embreagem. Eu ia dirigindo, né, ia passando passo a passo para o aluno, passava de novo a baliza para o aluno. Chegava lá no Detran, mostrava a saída de novo, que eu sempre mostrava no começo das aulas. Então, mostrava a saída do Detran, se você sair por aqui, você vai fazer assim, assim, assado. Se você sair por aqui, você vai fazer assim, desse jeito, tal, tal, tal. Aí, depois, eu dava para os alunos, por escrito, o passo a passo da baliza. Mas não é para eles gravarem, mas sim para eles ficarem lendo e se concentrando no que eles precisavam fazer, ao invés de ficar olhando o exame alheio, ficar pensando na reprovação, entendeu? Então, se você se concentra naquilo que você tem que fazer, é mais difícil de você errar, né? Ou mais fácil de você acertar, porque você está concentrado. Então, eu fazia isso com eles, entende? Eu fazia quase que uma lavagem cerebral, né? A Katiuska falou aqui que o nervoso é que atrapalha muito. Se o instrutor ficar do lado do aluno, ele acaba conseguindo meio que tirar o tempo, tirar esse nervosismo. Tipo, o aluno não tem como pensar no nervosismo, você tá entendendo? Às vezes era um aluno só ficava esperando um tempão lá no pátio e olhando os outros exames. Tive aluno que já esperou mais de 1 hora sozinho no carro. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu chegava lá no Detran e falava assim, e tem como vocês deixarem o aluno comigo até chegar a pauta mais ou menos perto dele? Que aí eu fico conversando para ele não ficar nervoso, eles deixavam, sabe? Eles me chamavam, os examinadores lá no Detran me chamavam de Aninha Coração. Porque eu ficava com o aluno do início ao fim. Eu tinha apelido dentro da autoescola, no Detran, e ficava lá olhando a baliza deles, dava para ver da onde a gente ficava, né? Ficava olhando, eu cronometrava para saber se o aluno tinha passado ou não dentro do tempo, e a maioria acabava passando, sabe? Tinha êxito. Então, assim, eu posso dizer que eu tive muita felicidade, tanto nas minhas aulas teóricas como práticas, com a questão da aprovação, mas porque eu estava sempre do lado do meu aluno, eu ficava, o que eu podia, eu ficava lá do lado dele, torcendo por ele, porque para mim a aprovação deles era a minha aprovação. E o oposto é verdadeiro, né? Então a reprovação deles também era a minha reprovação. Enfim, eu acho que não é suficiente 20 aulas para a maioria das pessoas hoje em dia. Talvez antigamente fosse, porque a maioria das pessoas aprendia a dirigir com os pais, mas hoje isso não é uma realidade no Brasil inteiro. Eu moro numa capital, que é Curitiba, e aqui não são poucos os pais que deixam os filhos dirigirem, a não ser quem mora no interior mesmo. Então, na capital é mais difícil, porque tem mais fiscalização, eles têm mais medo, né? Então, eu não acho suficiente, mas também acho que o instrutor pode colaborar nesse sentido da aprovação do aluno, dele ficar menos nervoso e tudo mais, sabe? Legal. Então, boa professora. Então, nós estamos falando sobre o exame final, transparente e igualitário. Eduardo, posso fazer a parte agora? Me permite? Permite, Ana? Eu vou ser sucinto, porque senão vai ter mais tópicos aí para a gente abordar. Eu não quero me estender. Mas, na verdade, é o seguinte, eu vou partir do exame teórico, eu lembro com mais... Eu nunca gostei de exame prático, porque eu não era tão bem visto como a Ana, porque eu passava, assim, uma aula, eu acredito que a minha aula é uma aula correta, bem dada, por isso que eu falava, no dia do exame, esquece de mim. Eu não faço gestinho, esquece.
Já no curso teórico, no exame teórico, eu ia um pouco mais cedo, eu mentia, entre aspas, eu falava que era meia hora mais cedo, para chegar primeiro que a concorrente, lá na faculdade, no espaço que era feito o exame, e eu fazia o resumão, sabe? Aí o pessoal já ia. E aí, quando o pessoal chegava da concorrente, às vezes até deixava eles alunos ali, uma boa. E aí, eu falava, agora é com você. Chegava o examinador, eu saía da sala, ficava no corredor conversando, virava as costas. Só que aquele apoio moral, aquele incentivo, eu passava, eu transmitia para os alunos. Agora, referente a que a Ana tocou da carga horária, eu acredito que tem que alterar sim, viu, Ana? Infelizmente, essa PL não tratou desse assunto, né? Nem mencionou nada, mas muita coisa. Olha, eu vou falar uma coisa que eu sei que é repetitivo, mas eu vou falar mesmo assim. Tanta coisa que muda, entra presidente, sai presidente. Desde 98, vamos falar assim, 97 para cá, até vou estender antes, da primeira década de 90 até 2020. Nunca ninguém falou de educação para o trânsito, nem o presidente, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Nunca, só no papel está ali, quando toca no assunto, dá licença, eu vou até ali e já volto. Né? Todo mundo faz, até às vezes em debates aí com especialistas, o pessoal cai fora. O pessoal entende ou procura interpretar duplo sentido, que educação para o trânsito é importante, mesmo para a transversal, lá na vertente, mas tem que introduzir o mais rápido possível. Não adianta a gente ficar aqui daqui 1 ano, 2 anos, debatendo o trânsito, e não partir do princípio que é educação para o trânsito. Essa cultura aí que eles falam, nos exames práticos, teóricos, porque na formação de condutores nós sabemos que não é uma formação que deveria ser, é tudo condicionado para passar marquinha, como faz a baliza, quer dizer, quando sai para a rua, aí tem que conduzir, contratar o Donizete, né, Donizete? Não sabe fazer baliza, é formado, é habilitado. Não, graças a isso, né, Donizete? Você tem seu público-alvo. Mas entenda o que eu quero dizer. Não estou ofendendo, nem machucando ninguém, mas é uma realidade. As pessoas saem da autoescola, né, Ana? O aluno, o meu aluno, não estou dizendo que é em Curitiba, no geral, a maioria sai condicionado para passar no exame. Aí quando vai estar no comércio... A Márcia Pontes fala muito, né, que os alunos são adestrados para o exame, isso não pode existir, Concordo, né? Então, realmente, é bem isso mesmo. Eu, no começo das aulas práticas, quando eu ainda não tinha muita experiência, eu fazia isso também, mas aquilo me incomodava tanto. Até que eu peguei uma baliza lá, que falei, não, é essa baliza aqui que ele consegue fazer na rua também. E aí eu comecei a passar aquela baliza e os alunos começaram, praticamente todos passaram. Você lembra quando o César, do Auto Sport, naquela mesma semana que ele gravou aquele vídeo, eu andava com um tablet ou um celular no carro, né? Naquela época eu dava aula esporádica, só para ajudar. Eu era teórico e ajudava. E comecei a chamar os instrutores na sala de aula e passar aquele vídeo do César. Olha, quantas pessoas ali foram aprovadas na baliza, conseguiram fazer assistindo o vídeo. Então, nós temos que trabalhar com o lúdico, com a imagem, e sempre motivando e induzindo o aluno a acertar, mostrando o caminho de uma forma respeitosa, harmoniosa, mas, ao mesmo tempo, firme e objetiva. É uma forma didática que você consegue trazer o aluno. É igual trabalhar normas gerais de circulação e conduta no curso teórico. É o que vocês mencionaram. Não adianta ficar falando só de leis, e não falar do dia a dia, o vivencial, o que ele vai viver na realidade, na prática, no trânsito, no dia a dia. Na hora do intervalo, chama ele na esquina do CFC e fala, ó, aquilo é um cruzamento não semafórico, aquilo, ó, a placa ortogonal, parada obrigatória, ali é de preferência, aqui é pare, se não parar, é infração 7 pontos. Mas a infração, a multa, você paga. Agora, a vida é uma só. Então, você tem que pensar na tua e na do semelhante, né, do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos. Então, você tem que humanizar o CFC, ao mesmo tempo, humanizar não significa não ser profissional. Dá para caminhar junto, o lado profissional e o lado humano. Porque você contagiando com motivação e com conteúdo relevante, e dentro da carga horária e do conteúdo programático, com certeza a aula vai ser mais leve e uma aula mais concreta, né? Com mais conteúdo. Até você pode abordar debates, fazer dinâmicas, né? Tem várias formas pedagógicas que você pode interagir com o aluno, porque o papel do instrutor, depois ele sai da sala de aula, como eu já vi, ele não coloca o sim. Quer dizer, o que ele falou lá na sala caiu pelo vento. Por isso que eu falo, não adianta só palavras, é atitude do dia a dia. Maravilha. A palavra Olha, eu quero aproveitar
Quero cumprimentar aqui várias pessoas, tem muita, entre as muitas, tem aqui Júliver Modesto, né? Grande mestre, foi meu instrutor, seu instrutor também, né, Eduardo? O Júliver é um mestre, até a obra dele aqui, as obras dele, é uma pessoa que eu reverencio muito. Júliver, muito bom você estar aqui, um grande abraço, e é uma honra para nós, é uma satisfação, viu, Júliver? Você está na nossa live aí. Uma honra para nós, muito obrigado. Qualquer dia vai estar aqui com a gente no canal também, viu, gente? Um abração, Júlio, toda a turma aí. Já está convidado para fazer uma live comigo, viu, Júlio? Vai ser uma honra para mim, para nós discorrer temas relevantes e aprender muito com você. Muito obrigado, Júlio. Um abraço aqui. A Nelma falou uma coisa interessante, eu até coloquei aqui, vou voltar. Acho que os instrutores deveriam aprender técnica de relaxamento para ajudar os candidatos no dia do exame. Com certeza, eu acredito que nós trabalhamos aí na formação de instrutores, eu acredito que fazemos isso. Eu trabalhei muito tempo também, eu fiquei 6 anos, né, numa CRT, e eu vi a importância de trabalhar esse psicológico do aluno, né? Aí o emocional que a Márcia tanto fala, né? Você não pode já chegar, olha, essa é a seta, essa é aquilo, calma, vamos conversar primeiro, né? Não é ficar uma aula inteira conversando, mas é aquela relação... Quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. Aí... Você sabe qual é o maior presente que eu recebi de aluno, de aluna? Sabe, Ana? São 2 presentes que eu ganhei de aluno, não é material, não. É aquele que várias vezes eu ouvi, no curso especializado, após o almoço, né, 2 horas, o professor passou, aquele que mais reclamou no início, falou que gostou da minha aula. E aquele que na primeira habilitação também, poxa, eles falam cursinho, né? Da detesta também. Esse cursinho foi tão bom. Eu falei, foi bom ouvir isso. Eu só não gostei da parte pejorativa que é o cursinho. E na área de carteirinha, na época eu falava credencial, hoje é inserido na CNH, os cursos especializados, né? 50 horas aula. Então eu falo o seguinte, o melhor presente que o instrutor ganha, o professor, é o aluno reconhecer que aquela aula foi proveitosa, teve conteúdo relevante, e ele não viu a hora passar. Isso para a gente é gratificante ouvir, né? E a gente tem que sempre ter autocrítica, de sempre querer evoluir, melhorar e atualizar, e também ter alguém para te dar o feedback, às vezes um colega que for a aula, para ver se você está indo bem ou não. Porque você corre o risco da vaidade, do egocentrismo, achar que você está sendo o melhor cara do mundo. E, na verdade, você não está sendo mais. Você foi, mas você caiu a produção. Você tem que procurar ver onde você está errando. É outro detalhe importante do instrutor. Nós temos bastante coisa para falar, né? Só que nós sempre Desculpa, Dori. Não, podemos falar. É que é só para a gente tentar responder um pouquinho o pessoal aqui. Eu tenho mais questões aqui da nossa pauta, mas eu vou parar um pouquinho. Se não der para a gente concluir a nossa pauta hoje, a gente marca para outro dia. Quero aproveitar e lembrar para a turma que nos acompanha aqui, que vão assistir depois, que na sexta-feira que vem eu terei aqui na minha live a Isa, Belas no Trânsito, né? Acho que a maioria das pessoas deve conhecer a Isa. Na outra sexta, no dia 2 de outubro, Gabriele, psicóloga. No dia 9 de outubro, Márcia Pontes. E já tem gente para o dia 16, 23, só que eu não vou fazer muitos planos agora, porque eu não sei nem o que vai ser daqui a 5 minutos, nem amanhã. Mas nós já temos uma agenda aí para esses 15 dias seguidos. Olha os cachorros da vizinha latindo. Então, antes da gente dar continuidade, a galera que está nos acompanhando, continue aí nos acompanhando, porque hoje ainda vou sortear essa máscara linda e maravilhosa do canal, perguntando alguma coisa que os convidados falaram. Se você acertar, vamos prestando atenção no que eles estão falando. Aí, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco. Quem escrever primeiro, aparecer na lista aqui para mim, já vai levar, vamos enviar pelo correio, tá bom? Eu quero colocar aqui algumas questões que a galera que está perguntando, depois nós vamos, se der tempo, aí nós vamos para a nossa pauta, tá bom? Alguém escreveu aqui uma coisa que eu queria comentar. São várias coisas, mas vamos ver aqui. Eu vou começar pelo Jeová, deixa eu ver. A Ana já previu o perigo, o aluno que não estava preparado e o orientou que não estava. Protegeu a vida. Legal quando o instrutor já ajuda. E a gente sabe que o candidato sempre quer perguntar para a gente se ele está ou não bem. No meu caso, o aluno pergunta, qual a nota que o senhor me dá? Eu não gosto de dar nota não, viu, gente? Eu dou nota na escola para aluno de ensino fundamental e médio. Ali eu dou 0 a 10. Até, apesar que os pedagogos falam para a gente não dar 0 para não... Entendeu? Então eu dou 1, 1,5. E aí vai, né? Aí o Elton fala aqui, ó. Falou tudo, Eduardo. Então você está indo bem, o Elton falou. Beleza. Vamos ver aqui, o João vai escrever mais uma...
Fiz um curso de 50 horas, onde o instrutor ficava falando de coisas que não eram da matéria. No penúltimo dia, pediu para levar um pendrive, que o material que ia cair na prova estava ali. Olha, sacanagem, desculpa a palavra. Sacanagem. Não deu aula e depois o material que ia cair na prova está ali no pendrive. Meu, você está ganhando para isso, vai dar aula, vai trabalhar. Né? Então, aí alguém escreveu aqui, que absurdo, Jeová, beleza. Aí o Carlos falou, quero uma máscara. Isso, presta atenção nas nossas colocações, se acertar, leva a máscara. Aí o Elton fala, vocês acham que o método utilizado para o exame prático é eficiente? Nós já falamos, aí a Ana falou, deu a opinião dela, o amigo Eduardo também, mas cheguei na pergunta. Agora eu vou tentar mostrar o Eduardo, vamos ver se o Eduardo vai parar aqui, porque ele está escondido atrás da palavra. Vou mudar aqui, ó. Eu acho que se você levantar um pouquinho, Eduardo, você aparece um pouquinho, né? Você não consegue? Isso. Aí você aparece diante da pergunta da Lorraine, deve ser, né? Como, para ser maior de idade aqui no Brasil, para CNH, é 18 anos? Muitos tendem a agilizar esse processo para poder dirigir. Talvez, se deixasse fazer aulas teóricas antes dos 18, poderia aumentar as aulas. Você entendeu, Ana? Você gostaria de comentar uma coisa? Entendi. A Lorraine é minha vizinha. Obrigada, Lorraine, por estar acompanhando a gente. Uma querida ela. Então, assim, ó, na verdade, isso até existe, essa possibilidade, Lorraine. Existe uma portaria, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o número, acho que é 265, alguma coisa assim, do Denatran, que ela permite que tenha uma matéria extracurricular, tipo inglês, balé, sabe? Que o aluno pode optar por fazer, aí é pelo menos 90 horas aula, ao invés de 45, que é o que a gente tem hoje nas autoescolas, é pelo menos 90 horas aula. E aí é um instrutor de trânsito que tem na escola mesmo, e que dá essas aulas. E aí o aluno que quiser, que tenha menos, isso é no ensino médio, tá? Que pode acontecer. Então, tanto no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu não sei se hoje continua sendo o primeiro, segundo e terceiro ano, que eu sei que mudou alguma coisa, né? Continua, tá. Então, nessa parte, eles podem fazer essa aula extracurricular. Porém, a escola é que tem que mostrar o interesse para poder se credenciar, digamos assim, e ser uma autoescola, entendeu? Nesse sentido, para poder dar essas aulas. Lembrando que é pelo menos 45, é pelo menos 90 horas, então é o dobro do que se tem na autoescola. Só que como as escolas em si não têm esse interesse, né, então fica no esquecimento, ninguém sabe disso. Existe. Se eu não me engano, é a portaria 265 do Denatran. Agora eu não estou bem certa disso. Se alguém, até algum especialista estiver aqui, puder me dizer, ajudar a gente, seria legal. Mas isso existe, Lorraine, essa possibilidade existe, mas infelizmente, como muitas outras coisas que existem no nosso código, resolução e tudo mais, não acontece. Outra coisa que você colocou aí também, né, Donizete, da Lorraine, foi a questão da aula prática de moto, né, que ela desistiu, porque o labirinto era diferente. Assim, ó, eu acho que isso também é uma coisa que o instrutor pode dizer para o aluno, olha, aqui é um pouquinho diferente, é um pouquinho menor, porque é permitido, o Detran, ele dá lá o tamanho que a autoescola tem que fazer a pista de moto, tá? E aí chega lá no Detran é diferente. Então, eu, se fosse instrutora de moto, eu também não tenho carteira de moto, mas se eu fosse instrutora de moto, eu ia pelo menos falar pro meu aluno, vai lá no Detran ver como que é. Ó, lá é um pouquinho maior. Eu ia dar umas dicas para eles nesse sentido, entendeu? Então, dá para o instrutor fazer diferente. E aí, infelizmente, você acabou desistindo por causa disso, né? Não deveria. Tenta de novo. Legal. E agora temos aqui a Célia. Célia, importante enfatizar também que alguns examinadores são extremamente despreparados para cumprir a função. Quando eu fui fazer o exame da categoria E, o examinador exigiu que eu trafegasse na faixa da esquerda. Célia, eu vou passar para ti, só vou dar uma palavrinha aqui. Célia, nós tivemos live com o examinador semana passada, não sei se você acompanhou, mas o Júlio Neto, que é o presidente da Associação de São Paulo, ele falou da importância do examinador de ter ali uma preparação até prática, uma espécie de estágio antes de começarem a atuar, porque ele conheceu o examinador, passou no concurso, que aqui em São Paulo não é mais policial civil, né? Passou, e depois, quando chegou lá, nunca tinha visto nenhum comando duplo. O cara nunca foi instrutor, já foi examinador direto. Então, uma das brigas dele é que exijam que pelo menos seja instrutor, né? Eu tenho o curso de instrutor. Fala aí, Eduardo. Na verdade, que tá... Isso, agora apareceu.
Como antes dessa lei, que agora antes da Polícia Civil, que era examinador de trânsito, sem ser nem instrutor, nem formação tinha, nem preparo, nem conhecimento. Então, isso sempre foi uma pergunta que todos faziam e não tinham resposta. O porquê daquele profissional avaliar, né, um candidato, tanto na primeira habilitação, A e B, como na C, D e E profissional. Depois, posteriormente, passou ao Detran essa responsabilidade e as pessoas elas estão formadas como instrutor ou como examinador. Eu sou examinador, embora nunca exerci atividade, atualizei meu curso para poder ministrar nas escolas, né, o curso de formação, mas eu percebi que está um pouco longe do que gostaríamos, mas já evoluiu, que pelo menos hoje o examinador, ele é instrutor, que não tem como o profissional ser examinador sem ter sido instrutor, então ele tem o curso. Agora, o que pega na prática é que ele já vai direto, ele é um policial civil, até formado em direito, às vezes ele é agente penitenciário, até um policial aposentado, ele até tem um conhecimento de legislação de trânsito e em direito de trânsito, porém, ele não tem experiência vivencial do que é um CFC, uma autoescola, o que é mesmo a profissão mesmo de examinador. Então, isso daí que é uma parte fora da lei. Deveria ter uma parte mais prática, o curso deveria ter a parte prática, como você mesmo mencionou, o examinador conhecer como funciona o duplo comando, enfim. São pessoas assim que teria que ter mais preparo técnico e prático ali no momento, né? O Josimar Amaral entrou agora na nossa live aí, um forte abraço, grande especialista em trânsito, um grande amigo de nós três aqui, e de Espírito Santo. Ele está dizendo aqui para a Ana que é a resolução 265 de 2007, né? Você mandou bem, Ana, é isso mesmo. Então é isso, Donizete. Só para fechar, eu acredito que está no caminho certo, mas tem alguns ajustes que tem que ser feito. Porque eu acho que, se for comparar com antes, o cara era policial civil, ou enfim, e não tinha formação nenhuma, muitas vezes nem ensino médio ele tinha, e era examinador. Então, para avaliar alguém, tem que ter, no mínimo, um conhecimento igualitário, né? Na verdade, tem que ter superior, né? Para poder avaliar alguém. Legal. A Ana quer falar alguma coisa sobre essa questão, Ana? Nós estamos falando da questão que a colega levantou aqui, né? Que o examinador não estava preparado e mandou ela ir para a faixa da esquerda na hora do exame, né? Só para fechar, uma coisa que eu esqueci de falar. Antigamente, hoje eu estou por fora porque eu não estou acompanhando. Eu tenho alguns amigos examinadores que eu sei que eles estão top, que foram instrutor comigo. Então, esse daí eu tenho certeza que é aquele examinador ético, responsável e tem grau de conhecimento. Agora, antigamente, Donizete, os examinadores eles induziam o erro, eles induziam o aluno, o candidato à reprova. Isso é imperdoável, é inadmissível uma situação dessa. Então, por isso que muitas pessoas que estão nessa live já passaram por isso. Isso eu acho um absurdo. Pessoas que não têm profissionalismo, ética, né? Uma conduta libada, uma pessoa que tenha dignidade de fazer um troço desse. Isso está errado, né? Hoje, como eu não estou mais atuando na área de formação de autoescola, então eu estou por fora como está acontecendo. Mas, pelo que eu ouço falar, isso já não existe mais. Pelo menos na minha região. Né? Ainda bem, né? Não. Desde 2012, isso daí é proibido, né? Levar o aluno ao erro. Desde 2012 teve alguma resolução, alguma coisa lá que proibiu isso daí. Mas, assim, bem, né? eu acho que falta preparo para todos, né? É justamente sobre isso que a gente está falando. Na verdade, muitas vezes não é nem o preparo que falta, é a própria consciência da pessoa, porque às vezes ela pode até não ter um preparo técnico bom, mas ela vai atrás e procura ter o melhor preparo que ela puder ter, sabe? Falta humildade, né? De perceber o erro, humildade. Não, falta ela ver que... melhorar, né? E assim, o examinador não tem necessidade nenhuma dele deixar a pessoa nervosa, sabe? Eu falava para meus alunos assim, eu falava para eles, olha, na hora do exame, o examinador ele não é seu instrutor, ele é uma pessoa que está lá para te avaliar, ele vai fazer isso com seriedade, ele não vai ficar batendo papo com você. Que bom, falava assim até para eles, que bom, porque isso pode até atrapalhar a sua concentração. Aí eu falava para eles assim, ó, você só faça aquilo que ele mandar. Ele não vai falar, meu querido, entre à direita, meu querido, vire à esquerda. Ele não vai falar isso, ele vai falar,
Ele não entra à direita. Sim, ele vai falar, entra à esquerda, entra à direita, estaciona, é isso que ele vai falar. E é isso que você tem que fazer. Se o examinador falar para você assim, ó, você fez essa conversão muito aberta, muito fechada, você já sabe que você fez errado, mas ele não mandou você parar. Então, continua dirigindo. Se ele mandar você entrar à esquerda de novo, faz mais aberta. Entenda isso como uma dica. Ele quer ver se você faz certo agora. Porque aqui no Paraná, pelo menos, os examinadores são bacanas, gente. Eu sempre falo aos meus alunos, os examinadores não são bicho-papão. Eles, na maioria das vezes, relevam muita coisa, o que é ótimo, porque eu acho 3 pontos muito pouco, como eu já falei para vocês. Então, o aluno fazia uma conversão à esquerda um pouco mais fechada, o examinador falava, você fez essa conversão muito fechada. Aí, eu falava para ele, não fica nervoso. Se ele falar meio grosseiro com você, não fica nervoso. Fala, tá bom, desculpa, e continua. Ele vai mandar você entrar à esquerda de novo. Aí você faz mais aberta. E era isso que a maioria dos meus alunos faziam, sabe? Aí eles faziam certinho e pronto, passavam. Aí o instrutor, eu sempre ficava esperando. Quando o examinador chegava, eu corria para dentro do pátio do Detran para saber exatamente o que ele errou, o que ele acertou e se ele passou, né? Até para os próximos alunos, para que eu pudesse, às vezes, melhorar a comunicação com esses alunos. Nesse sentido, tipo, o que eles mais reprovam, coisa nesse sentido, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, o examinador também se colocar um pouquinho no lugar do aluno e saber que ele tá nervoso. Empatia, né? Claro, tem coisa que não tem como. Claro. Claro que a gente tá falando um pouquinho de uma certa ilegalidade, querendo ou não, porque se a gente for levar ao pé da letra, o examinador tem que reprovar o aluno se ele fizer uma conversão fechada, entendeu? Errado. Mas não induzir erro, né? É isso que a gente está falando. Mas assim, agora, eu acho que... permite rapidamente, só para fechar essa linha de raciocínio, eu sou oriundo do transporte coletivo, sou instrutor de treinamento, atuei vários anos em empresa de ônibus. Eu falava assim, pessoal, quando eu ia fazer um teste, o Jeová deve estar nos assistindo e vai concordar comigo. Ali eu sou examinador na hora do teste para admissão, admissional. O TPM, teste prático motorista. Quando esse candidato é aprovado e entra para dentro da empresa, aí ali eu vou me transformar, eu vou atuar como instrutor de treinamento. Eu vou instruir, vou passar os treinamentos que a empresa pede, solicita, as normas internas, enfim. Então, na entrada, é o examinador que vai avaliar, porque ali não tem o tempo para instruir. Instruir depois que passou no teste, mas sempre faltando respeito, educação, empatia, a civilidade, porque um cargo não pode subir para a cabeça de ninguém. Antes de tudo, temos que lembrar que nós somos pais de família, seres humanos, e gostamos de respeito. Então, devemos respeitar e exercitar empatia nas pessoas. Porque ser avaliado isso, não é fácil. Passamos por isso também, né? Na formação de instrutor, eu falo muito isso para os meus alunos, porque assim, eu via muitos meus colegas, e vejo ainda, a gente vê isso, infelizmente, eu acho uma falta de respeito ficar tirando sarro dos erros dos alunos. Tipo, uma coisa que eu acho absurdo é falar assim, imagina onde já se viu, o aluno não sabe para onde, não sabe, pergunta para onde que vira a roda traseira. O aluno não é obrigado a saber, e você é obrigado a responder. Pronto, entendeu? Tipo, você, instrutor, você é obrigado, não. Ó, a roda traseira, ela tem um eixo fixo, então não se mexe. Só a roda dianteira, aí ela empurra o carro para aquela direção que você quer ir. Sabe, gente, não tem dificuldade nenhuma em você responder isso para o seu aluno que não sabe. Você não sabe tudo, a gente não sabe tudo. Até o Elton falou aqui que eu sei tudo sobre trânsito. Não sei, Elton, preciso aprender muito ainda. Eu vou morrer sem saber. Mas eu procuro... aprendido, né? Sempre. Exatamente. Princípio então, da humildade, a peça principal da sala de aula. Com certeza. Então, eu falo para os meus alunos, lá no Centec, a gente tem carro adaptado. Então, a gente dá aula prática mesmo para os alunos, sabe? Aquelas 24 horas são práticas mesmo. Então, eu levo eles, a gente faz um circuito muito bacana, só com freio e embreagem e tudo mais. E eles erram muito, pessoas habilitadas, muitos caminhoneiros, motoristas de ônibus e tudo mais, sabe? E eles erram muita coisa, deixa o carro apagar, uma série de coisas assim. E eu falo para eles, que bom que vocês estão vendo que não é fácil. Vocês sabem dirigir, dirigem há anos. Agora, imagina o seu aluno que nunca nem ligou o carro. Falo para eles. Então, primeiro, tenha empatia pelo aluno de vocês e lembrem-se que vocês já passaram por isso um dia. Pode ser esse dia que vocês já passaram por isso, é hoje, eu falo para eles. Então, lembrem disso e tenham empatia com o aluno de vocês. Se eles têm, depois eu não sei, mas que eu procuro passar isso para eles, eu procuro. O bom lembrar, para quem está nos acompanhando, a Ana
Prediger, acertei, né, Ana? Trabalha lá na Centec, é formação, na formação... Fala um pouquinho, rapidinho pra gente, Ana. Eu trabalho no Centec Conisul. Tá. Isso. Eu trabalho no Centec Conisul aqui em Curitiba, né, que é uma empresa bem tradicional. Eu fiz o meu curso lá 10 anos atrás. E o Centec, ele trabalha tanto com um curso de formação e capacitação de profissionais da autoescola, né, dos CFCs. Então, a gente forma instrutores, formamos diretores de ensino, diretor-geral e examinadores. E temos também os cursos especializados de MOP, carga indivisível, emergência, transporte coletivo e passageiros. Transporte coletivo, desculpa, e escolar. E temos também formação de instrutor de especializado, né? Então, nós temos esse é o nosso trabalho, essa é a nossa formação. Gente, então cortou um pouquinho, mas só que deu para entender. Então, a Ana trabalha lá numa empresa que dá formação de instrutores, examinadores, diretores, e o pessoal da portaria. Eu trabalhei há 10 anos, 15 anos atrás também numa empresa assim aqui em São Paulo. E a formação do MOP escolar, qual que é a portaria mesmo, Eduardo? Você que conhece portaria? A Ana deve saber também. A resolução é 789 mesmo. É 789 mesmo. A 168 é de 2004, que foi revogada agora em julho, e a 358 é a 168, agora passou a ser a 789. Isso, é de julho. Agora, eu vou falar rapidamente da Motiva Trânsito, curso de treinamentos, que é minha empresa, viu, Doni? Eu ia te chamar agora, mas fica à vontade. Eu ia te chamar agora, mas você pode... antes de você falar, eu vou voltar aqui uma questãozinha aqui. Antes de você falar, vamos ver aqui o que o Josimar escreveu. Denatran deveria exigir dos Detrans cumprimento da resolução 321/2009, que é a padronização dos critérios técnicos das funções, instrutor e examinador. Infelizmente não existe, né, Josimar? Infelizmente não existe essa padronização. Nós conversamos... Seria ideal essa padronização, seria ideal, viu? Porque a gente aqui... Você vai em Minas Gerais, em Minas Gerais, examinador... até tivemos um instrutor esse dia que falou, parece que estica o braço assim, tem que olhar, né? Tirar o braço do volante. Outro lugar, coloca a cabeça para fora. Outro lugar, só vira o pescoço. Então, vira uma farra, né? Vira uma farra, coitado do aluno. Tem lugar vai fazer lá a subida, freio de mão. O outro só usa os pedais. Então, é uma farra. Quem sofre com isso é o aluno. E o aluno, gente, paga caro. Todos nós sabemos. Eu acho que o processo de habilitação, aí vem minha opinião, é caro demais. Sem dúvida, entendeu? Concordo. E ainda, quem sair de lá e procurar treinamento para habilitado. É lamentável, gasta mais. Lamentável. Então, é lamentável tudo isso. Mas eu tinha uma outra questão, antes de eu te passar aqui a fala, Eduardo, deixa eu ver aqui, alguém escreveu, a Célia. Instrutor Eduardo, no meu exame não foi indução ao erro, e sim falta de conhecimento, pois eu questionei, ele afirmou que eu poderia trafegar sim, e que eu não entendia de nada de CTB. Ousado, né, Célia? Ousado. O cara tá errado, não reconhece o seu erro, e ainda, brincadeira, né, Eduardo? Mal educado ainda, né? Mal educado. Aí a Sandrinha fala, infelizmente, no processo de habilitação, eu só tive péssimos instrutores. Foi uma luta. Lamentável. Ficou com vergonha, viu, Sandrinha, fazer parte. Então, é claro que a gente não pode generalizar, né? Nós já falamos disso também. Isso em todas as categorias tem excelentes profissionais e tem os péssimos. Em todas. Isso em todos os setores. Infelizmente. Isso não justifica ser mal educado. Né? É o que eu falo sempre. Tem gente que quer generalizar. Motociclistas é assim. Aqui em São Paulo, cachorro louco, não sei o quê. Não, tem muitos pais de família. Caminhoneiro folgado. Não, tem muitos pais de família responsáveis. Né? Não é julgamento então, jamais, né? Jamais. Caráter, né, Eduardo? É de pessoa, né? Porque eu acredito que nós não devemos generalizar nem fazer pré-julgamento, né? Você disse muito bem. Toda profissão tem o bom, tem o ruim. É que eu falo que o ruim dura muito no sistema. Então, ele prejudica o aluno na má formação, o proprietário do CFC, o diretor de ensino geral, e os instrutores que trabalham como Donizete, como a Ana e como os demais. E falo outra coisa, os demais internautas e amigos nossos que estão nos assistindo são pessoas sérias, honestas, responsáveis, comprometidas com um trânsito mais humano e seguro, e também são excelentes profissionais, porque esse tipo de profissional que não é profissional, com certeza, nesse momento, ele não está nos assistindo.
Então ele não está se ofendendo, Olha entendeu? só, Porque ele nem está nem aí, ele nem sabe que é o Donizete, que é o Eduardo, que é a Ana, ele está em outra, ele está pensando no churrasco, está pensando em outra coisa, nada contra churrasco, mas eu acho que para tudo tem um momento certo, a hora certa, e temos que saber o quê? Dar prioridades, né? O nosso trabalho em primeiro lugar, né? O nosso trabalho com qualidade, desenvolver um conteúdo de qualidade, com amor e carinho, e entender que nós estamos tratando de seres humanos, vidas que estão em jogo, né? Não só no trânsito, antes de formando pessoas para ir para o trânsito. Então, temos que formar pessoas conscientes, responsáveis, e não pessoas egoístas. As pessoas vão entender, tem pessoas problemáticas que entram em sala de aula com outros amigos e amigas, nem vou falar comigo também, e o que ocorreu? Essa pessoa mudou muito a forma a visão, né? Porque nós entendemos que cada um tem sua cultura, seu país, o seu pai, sua mãe, logicamente, e cada um tem uma visão diferente. Então, o momento de nós sermos empáticos, né, é de suma importância, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né? Então, temos que ser mais amáveis, mais respeitosos, educados, sensíveis. É claro, temos que ser profissionais acima de tudo, mas dá para conduzir de uma forma mais amistosa, dentro da legalidade, né? Dentro do nosso trabalho, mas a Ana mesmo abordou. Vamos ser razoabilidade, né, Ana? Temos que ter mais preocupação em sair pessoas melhores do que entraram, né? Vamos lembrar que tem tantas pessoas lembrando de vocês aí, né? Isso daí é gratificante para um professor, para uma professora, né? Essa gratidão, esse sentimento que a pessoa saiu melhor do que entrou, né? Não só como motorista, mas como ser humano, né? Agregou valores na vida dessa pessoa. Fica eternizado, isso é muito bom. Legal. Então, nós estamos até vendo aí a participação em massa da turma. Francisco fala, tem que gostar de dar aula de trânsito, sem se importar com a remuneração, ensino por gosto. O ideal, viu, Francisco, é que fosse assim, a gente conseguisse conciliar, né, a vontade, aquilo que gosta com aquilo que está fazendo, que com certeza vai ser bem feito. Ou penso assim, mesmo se não está gostando, a culpa não é do outro, você está prestando serviço, e o outro está pagando por isso. Então, não está, né? O ideal seria fazer um esforço para oferecer o melhor, é o que nós sempre falamos. Quero aí parabenizar mais uma vez a participação de todos, da Neuma Vieira, lá de Americanópolis, que é aqui em São Paulo, a Sandrinha de Guarulhos, Jeová também, que está acompanhando, a Célia, o Célio, o Márcio Gomes, tem muita gente participando aí, escrevendo, falando que o Detran, eu vou tirar aqui, senão eu não vejo o meu amigo ali, eu vou ler aqui, ó, conheci fiscais do Detran que me ajudaram no processo de habilitação, se não tinha passado em alguns testes práticos, é que o problema estava em mim, hoje habilitado, graças a Deus. É assim mesmo. Turma que acompanha a gente, daqui a pouco nós vamos sortear a máscara, então daqui a pouco eu vou fazer a perguntinha, e quem responder escrevendo aqui no bate-papo, quem não tiver aí o bate-papo, porque tem que estar inscrito no YouTube, para poder conseguir escrever aí, eu acredito, né? Pode mandar mensagem no meu telefone, eu vou colocar aí o telefone. E quem, gente, que estiver participando, quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de pessoas que têm medo de dirigir, têm insegurança, falta de habilidade. Tem um grupo lá de 100 pessoas. Tem 2 grupos. Um que eu só mando os vídeos, mando notícia, eles não querem interagir, eles só recebem o material. Né? Ali tem umas 120 pessoas. E tem um outro que eles interagem demais. Bom, isso é muito bom, eles estão sempre conversando, de vez em quando me chamam lá no grupo, no privado. Então, são 2 grupos. Quem quiser fazer parte desse grupo, pode me chamar que eu vou colocar o telefone aqui embaixo, tá bom? Então, vamos ver aqui. O Eduardo, para a gente encerrar, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Motiva Trânsito e depois a gente vai para as palavras finais, tá bom? Para a gente terminar às 9h30. Sim, tranquilo. Pessoal, vou ser bem sucinto. A Motiva Trânsito, curso de treinamento, está situada aqui em Adamantina, estado de São Paulo, a 600 quilômetros da capital, São Paulo. Nós ministramos cursos, né, treinamentos para transporte, empresa de ônibus. Deixar bem claro que ainda não é escola, né, quem sabe futuramente, até EAD, sei lá, né? O que nós pensamos, né? Projetos futuros. Eu ministro aulas também em escolas especializadas, 7 cursos da extinta 168, que hoje é 789, a gente está habituado a falar o 68, mas já é 789, e os cursos, como a Ana mencionou, de capacitação, né, que é
formação do instrutor, examinador, diretor-geral de ensino, e os de 40 horas, que é instrutor de coletivo, transporte coletivo, MOP, emergência escolar. E indivisíveis, que ainda não tem 40 horas por enquanto, né? Sou habilitado por todos os cursos, repito, tenho bastante conhecimento e tenho muito que aprender, mas muito, muito, muito. Porque esse negócio de falar, eu tenho 10, 20, 30 anos, é bom, é vivencial, é bagagem, mas não significa nada no sentido de aprendizado, porque o trânsito é dinâmico. Se você tem 30 anos, mas você parou faz 15 que você não estuda, cara, esses 30 anos não adianta nada. A Ana está aí desde 2011, passa a perna em qualquer instrutor que está há 30 anos, no bom sentido da palavra, porque é atuante. Primeiro, ela ama o que faz, como Donizete, ama o que faz, nós amamos, procura interagir nos grupos, fazer cursos, participar de palestras, ler bastante, aplicar em pesquisas, em obras, né? Adquirir. Isso é o diferencial. Eu aproveito o espaço aqui para fazer minhas considerações finais, agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui com pessoas que eu tanto admiro e respeito, que é a Ana Rediguer, que é uma grande profissional, uma grande especialista, atuante no trânsito, meu amigo Donizete, que acompanha há muito tempo nos canais aí, nas plataformas, nossos amigos internautas que nos acompanham até agora, muitíssimo obrigado, e dizer o seguinte, a luta continua, né? Nós estamos aí com a bandeira trânsito, e, pessoal, estou à disposição se precisar, o telefone meu é 18-997-15-12-12, 18-997-15-12-12, Eduardo Febraio, o instrutor Eduardo Febraio, está no canal do YouTube, quem quiser escrever lá, tocar o sininho, notificar, fazer comentários, fique à vontade. Também Eduardo Carlos Febraio no Facebook e Febraio.Eduardo no Instagram. Me sigam lá, que será um prazer. E eu vou, futuramente, daqui um mês, 40 dias, eu vou começar a gravar alguns vídeos no YouTube, no meu canal. Talvez não seja tão bom quanto o da Ana, mas eu estou gateando ainda essa parte de edição, aí eu vou começar a aprender e desenvolver conteúdo relevante para vocês. Muito obrigado, Ana, Donizete, amigos internautas, e o tema da Semana Nacional de Trânsito é preveja o perigo, né? Perceba o risco, né? Perdão, perceba o risco e proteja a vida, né? Perceba o risco, porque é o risco que pode acontecer em qualquer momento, e lembrando que perto de casa, aproximadamente a 50 quilômetros, é onde pode acontecer o acidente, porque nós estamos na área de conforto e achando que não vai acontecer. Não é só a 1000 quilômetros da nossa cidade, não. É lá ao redor da nossa escola, do nosso trabalho, da nossa residência. Então, por isso que esse tema é bem pertinente, né? Perceba o risco e proteja a vida. Em qualquer momento pode acontecer acidente se você não estiver atento ao trânsito. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Mas fica aí com a gente ainda, Eduardo. Deixa a Ana dar um tchauzinho. Então, eu também, Então, pessoal, obrigada pela oportunidade. Donizete, obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso. Foi muito gostoso estar aqui batendo papo com vocês. Esse tempo passou voando, como sempre passa, né? Falar sobre o trânsito a gente vai que a gente nem percebe, né? Obrigada por todos que participaram, que estão comentando, né? Que ficaram aí do início ao fim. Sei que é cansativo numa sexta-feira à noite, ao invés de estar comendo pizza, vocês estão aqui assistindo a gente, né? Mas obrigada a todos. E queria também deixar o meu canal, se o Donizete permitir, no YouTube também. Ainda é um canal novo, né? Tem poucas pessoas, não tem o que o Donizete tem. E chama Trânsito Pro. Então, quem puder, eu toda semana estou lançando pelo menos 2, 3 vídeos bem legais e curtinhos, para que as pessoas possam aprender mais sobre o trânsito. Um deles eu estou fazendo de todo o código, estou explicando artigo por artigo, de forma bem sucinta e bem simples, para que todos consigam entender. Tá bem legal, acho que tá bem bacana. Fala. Trânsito, deixa eu escrever aqui. Trânsito Pro. Pro. Se eu escrever errado, você me fala aí. Depois do lance do colega aqui. Eu acho que eu lancei no chat, mas já vou arrumar. Isso mesmo. Põe o meu também, hein? Põe o meu também, instrutor Eduardo. Vou colocar, inclusive vou colocar os contatos de vocês aqui, né? Também. Então, o canal. Eu estou à disposição para precisar, todos vocês. Estou sempre à disposição. E a Ana, eu compartilho na minha rede social, tá vendo, Ana? Os seus vídeos eu tenho o meu Facebook também, que é Ana Prediger. Do jeitinho que vocês estão vendo aí no Face, eu estou dessa forma daí.
Eu não tenho nenhum telefone comercial, meu telefone é só particular, então eu sempre estou bem ativa no Face também, e até mesmo no canal, tá? Continua fazendo os vídeos, tá muito bom, viu? Tô gostando Vou muito, tô continuar. aprendendo muito com você. Parabéns, Bacana. Obrigada. Donizete, parabéns, viu, Donizete? Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra para mim estar com vocês. Deixa a Ana terminar de falar, depois a gente volta aqui no Eduardo. Vai lá, Ana. Não, é isso aí. Então, é Ana Prediger, o meu Face é Ana com 2 N's, tá, pessoal? Ana Prediger, Ana com 2 N's, Prediger, do jeitinho que vocês estão vendo aí, provavelmente. Ah, ele colocou bem certinho. Então, o canal é só Trânsito Pro, tá? E o Facebook é Ana Prediger, só para o pessoal não colocar Ana Prediger no canal, senão não vai achar daí. Então, o canal do YouTube é Trânsito Pro e o meu perfil do Face é Ana Prediger. Eduardo, qual que é o nome do seu canal? Instrutor Eduardo Febraio. Ah, então é igual o seu nome tá aí, instrutor. É isso, tá igualzinho como tá na tela aí. Instrutor Eduardo Febraio. É só lá, entrar lá, dar um like, se inscrever, né? Toca o sininho para receber as notificações. E tem mais de 30 lives no canal e um vídeo só por enquanto. Mas, se Deus quiser, o mais breve possível, eu irei providenciar e começar a desenvolver alguns vídeos ali, gravar alguns vídeos de conteúdos relevantes, né? Para que possamos interagir com as pessoas, nossos amigos. Me perdoa, viu, Donizete? Eu interrompi, viu, Ana? Me perdoa, desculpa. Não tem problema, não. Turma, então, deselegante. Galera que está nos acompanhando aí, tem um canal Instrutor Eduardo Febraio e da Ana Trânsito Pro, né? Vocês podem, saindo daqui, gente que está nos acompanhando, faz o seguinte, estou vendo que tem 28 pessoas marcando para mim aqui, já teve mais, baixou. Pega um papel, pega uma caneta, anota o nome desse espera, anota o nome do Eduardo, saindo daqui, vai lá, inscreva-se, isso aqui nós não estamos só fazendo sala, nós estamos convidando você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também. Assim você está dando uma força para a gente, e aí nós estamos fazendo um trabalho legal. E a bebê da Ana está aí, está chorando, por isso nós já vamos encerrar. Tá, sim. Até coloquei no mudo aqui para vocês ouvirem, mas não deu certo. Pode colocar ela no colo aí, não tem problema. Se ela vier para cá, vou colocar. Pode pegar de família. Eu só vou fazer a pergunta aqui, que quem responder primeiro e aparecer aqui para mim, eu tenho aqui um acompanhamento, né? Quem responder bonitinho vai levar máscara, que se for aqui perto, eu vou entregar, como eu fui entregar de várias pessoas, né? Até Guarulhos dá para ir, né? Quem está acompanhando aqui na live? Os 3 elementos que o Eduardo citou aqui, para que haja melhoria no trânsito, de acordo com a Lei 9.503. São 3 palavras que começam com a letra E. Vocês não podem falar, não. Só quem está acompanhando. Quem escrever as 3 palavras primeiro aqui no bate-papo, ou mandar no meu telefone, né? E já chegar aqui, eu já vou colocar na tela. São 3 palavras e são essenciais para que possamos fazer a diferença no trânsito, mudar esse quadro de acidente, de violência, intolerância. De acordo com a Lei 9.503, que começa com a letra E, que o Eduardo falou lá no início da live. Enquanto vocês vão aí pensando e escrevendo, assim que aparecer para mim, eu já falo. Opa, apareceu, o Célio respondeu. Jogar na tela. Educação... Legal. É isso mesmo, Eduardo? Parabéns, Célio. Célio Santos Bastos. Célio, parabéns. É isso mesmo, certo? Vai ganhar a máscara do Donizete. E, por gentileza, meu amigo, se inscreva no meu canal, Instrutor Eduardo Febraio, e me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, e será um imenso prazer, viu, meu amigo? Parabéns, muito obrigado pelo prestígio da sua amizade e ter nos assistido aqui. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Então, Célio, você tá meu telefone aqui, você manda um oi, um olá, que aí eu pego seu endereço e mando para você aí pelo correio. Às vezes está demorando, porque tem algumas agências em greve. Ô, turma que nos acompanhou aí, eu agradeço mais uma vez. Quem não deu aquele like, deixa aquele like. Quem não for inscrito nesse canal, Escola Transconsciente, inscreva-se. Se você quiser receber aí pelo seu WhatsApp as nossas próximas lives, um lembrete, também manda um oi aqui no meu WhatsApp, que eu já vou te colocar lá na lista. Semana que vem nós temos a Isa de Belas no Trânsito. Na outra sexta, a psicóloga Gabriele Miranda, que estará com a gente. E no dia 9 de outubro, Márcia Pontes,
E depois, quem for aqui de São Paulo, vamos ter um encontro presencial, assim que o prefeito liberar, porque nós temos aqui um encontro de palestra, medo de dirigir, superação com aulas práticas, coisas fantásticas que nós já estamos fazendo há alguns anos, e já fomos para Goiânia, Hortolândia, Rio de Janeiro, vários lugares. Eu, Márcia Pontes... Ainda vou, hein? Ainda vou participar, vou assistir um evento desse. Legal, nós temos aí vários encontros desse nível, e nós vamos chamar qualquer dia a Ana e Eduardo para participar com a gente. Será um prazer. Ana, obrigado. Eduardo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Elisete. Gente. Obrigado, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Se vocês quiserem ficar um minutinho aqui, você dá uma palavrinha. A turma que nos acompanha, o pessoal que nos acompanhou aqui, eu agradeço também, um grande abraço. E se quiser contar comigo, o telefone está por aí. Todo mundo escrevendo, Maria Cristina falando, adoro as explicações da Ana, ela é... Obrigada. Obrigada. Parabéns, A Silva falou, muito bom, o Célio bateu palma, agradeceu, Nobres... Nós somos seu fã, eu e o Donizete somos seu fã, nós admiramos muito o trabalho. Você é profissional excelente, você ama o que faz, parabéns, verdade. A Sandrinha, parabéns, Ana, tá todo mundo. Tchau, gente, fique com Deus, então, nós vamos conversar aqui, fora do ar, rapidinho, um abraço, gente, tchau.